Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O gergelim deixou de ser promessa, é realidade produtiva e estratégica em várias regiões do Brasil, especialmente em Mato Grosso, líder em área cultivada e produção no país. O potencial é gigante, clima, solo, estrutura, demanda internacional. Mas transformar oportunidade em rentabilidade exige mais do que vontade. Exige técnica, precisão e atenção aos detalhes que ainda travam o desempenho no campo. E é aí que entra a ciência aplicada. Neste episódio, o engenheiro agrônomo, pesquisador e professor Diego Fiorese, da UFMT de Sinop, compartilha aprendizados de quem vive o agro com os pés na lavoura e os olhos na colheitadeira. Com linguagem clara e exemplos práticos, explica por que a mecanização do gergelim exige atenção em cada etapa, da regulagem da semeadora à gestão da palhada da soja, da escolha do disco ao controle de perdas na colheita. Ele relembra a evolução recente da cultura, de perdas de até 40% na colheita em 2019 para índices abaixo de 10% este ano, salto construído com pesquisa, testes, escuta ativa e valorização das pessoas que operam as máquinas e tomam decisões no dia a dia da fazenda. Filho de agricultores, o paranaense que fincou raízes profissionais em Mato Grosso assumiu a missão de ajudar o Brasil a tornar-se o maior produtor de gergelim do mundo, com produtividade, qualidade e consistência, sempre reforçando que mecanização é muito mais do que tecnologia. É gestão, conhecimento e estratégia. Diego Fiorese, cara, satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Agradeço por aceitar o convite. Já tínhamos nos encontrado em eventos anteriormente. Agora, nós estamos batendo um papo aqui em Canarana, na semana em que foi realizado o segundo Network Gergelim Brasil, ou seja, um evento técnico que discute essa cultura tão promissora, que já é uma realidade há algum tempo no Brasil, mas que é, obviamente, uma realidade ainda pequena perto do potencial que ela tem. Pelo menos é a impressão que, participando desse evento e conhecendo um pouco da cultura, a gente percebe. Obrigado por estar aqui, dividindo conhecimento com a gente. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Imagina, eu que agradeço, Patrone. É muito oportuno aproveitar o evento e a gente bater mais um papo aqui acerca dessa cultura que tem uma necessidade muito grande ainda de crescer aqui no Brasil, já que o nosso país tem a oportunidade de se tornar o maior produtor de gergelim do mundo, isso com os próprios países externos aí falam isso por conta do nosso potencial na segunda safra. Então é uma oportunidade interessante aí de conversar e a gente levar para o público um pouco mais de informação sobre essa cultura que é rentável na segunda safra, especialmente a segunda safra tardia, não tão tardia, mas aquela que o agricultor já não consegue mais plantar o milho, que é a nossa principal cultura da segunda safra. Excelente. A gente já trouxe aqui no episódio, a gente está com mais de 240 episódios, mais de 240 semanas trazendo pessoas que fazem o agro, que vivenciam o agro, seja no campo, na pesquisa, como consumidor, como comunicador. E a gente já trouxe a temática do gergelim já há algum tempo aqui, já faz mais de 2 anos aí pelo menos, com o próprio Alex Lobisetto, que esteve também no evento. Falamos também da cultura com o Marcos da Rosa, falamos com produtores que fazem também um pouco da cultura. E o que a gente percebe aqui nesse encontro também foi possível ver, é que a gente tem avançado. E tem avançado porque as perguntas surgem. E quando surgem perguntas, a gente vai atrás das respostas, E dizem que as respostas são as que fazem o mundo acontecer, o mundo crescer. E eu já queria diretamente, para a gente já começar a trazer um pouco de informação nova para quem está nos ouvindo, trazer um pouco do que você tem pesquisado, na tua área de atuação, falando de mecanização, e você trouxe ali na tua apresentação, tem falado de um jeito simples, mas muito objetivo aos produtores, que existem 3 pilares para que a gente consiga, com a mecanização, atingir o máximo potencial do uso ali de máquinas nessa cultura. Exatamente. Vamos começar por esses pilares aí, traz uma introdução. Os pilares que tu fala, eu costumo usar o termo degraus de uma escada, Então, você tem ali a importância das máquinas, das pessoas e do monitoramento. Então, as pessoas estão interligadas diretamente à mão de obra, que uma fazenda tem, uma propriedade tem, e o monitoramento que elas fazem. E, obviamente, as máquinas fazem parte aí desses degraus ou desses pilares, como tu fala. E, rapidamente, contando uma história de como começou a minha vida no gergelim, a minha atuação profissional,
Em 2019, foi a nossa primeira avaliação de campo, lá na região da 163, eu estou em Sinop, na UFMT de Sinop, trabalho com máquinas agrícolas, né, sou pesquisador dessa área, e veio para nós a demanda de que nós tínhamos que ajudar o setor produtivo do gergelim na questão da colheita, mecanizada, evidentemente. A colheita do gergelim que se fazia há muito tempo atrás, com as variedades, as cultivares que nós tínhamos, elas ainda existem no mercado hoje, mas elas estão sendo menos utilizadas, variedades deiscentes, ou seja, o grão ou a semente, depende do objetivo, quando estava maduro, se desprendia de dentro do fruto, que é a cápsula, e no momento de fazer uma colheita mecânica com todo um aparato de plataforma de corte, que é o que utiliza, você teria uma perda muito grande devido a impactos e a movimentação que essa máquina faz. Então, o número que é assustador, imagina você falar que você ganha um salário de 10 e você perde 40 desses 10, você sobra 60. Então a perda que a gente tinha era de 40% porque as variedades não eram adaptadas. Então a demanda que chegou para nós antes ainda de 2019 era: precisamos de ajuda na colheita, na mecanização da colheita. E nós fomos avaliar então e achamos esses números exorbitantes e a própria literatura dizia isso. Com o passar do tempo, 2019 foi a primeira avaliação que a gente fez, depois veio 2020, fizemos várias avaliações, 2021 e hoje nós estamos aqui em 2025, quase 2026 já. Perfeito. Muita coisa nova surgiu, variedades novas entraram, tecnologias novas entraram, conhecimento entrou na jogada, então entrou a experiência que as pessoas estão tendo, os agricultores, os profissionais, os consultores, está ajudando a cadeia produtiva do gergelim a melhorar. Se a gente olhar as médias que a gente tem hoje da Conab, que registra, as nossas médias melhoraram. De forma gradativa, mas elas estão melhorando. E, para terminar esse começo dessa história, o gargalo era a colheita. Hoje a colheita continua tendo desafios, mas eu não acho que seja o maior desafio hoje a colheita. E sim o maior desafio que a gente tem no gergelim hoje para atingir maiores possibilidades, pensando no viés da mecanização, chama-se semeadura. Plantio, semeadura para ficar de forma mais específica. Vamos lá, todo mundo, né, que vai escutar o podcast já comeu o gergelim de alguma forma, em cima do pão lá do pão de hambúrguer, do pão lá do supermercado. Bom, aquele grãozinho minúsculo, cada 1.000 sementes dele dá em média ali o peso, né, massa de 1.000 sementes, ou peso de 1.000 sementes, 3 gramas. 3 gramas e meia, 2 gramas e meia, 4 gramas, dependendo da cultivar que você está trabalhando. Quando a gente vai dosar essa semente para colocar, por exemplo, 40 sementes por metro quadrado, que daria no espaçamento de 50, 20 sementes num metro linear, você precisa precisa agir, regular a máquina, fazer os ajustes de uma forma muito minuciosa. Então você imagina entrar numa situação dessa numa fazenda, onde o operacional está acostumado a trabalhar com soja, que tem PMS médio aí de 160, 170 gramas, com milho com PMS de 250, 300 gramas, ou às vezes até 400 gramas, é um grão muito maior, uma semente muito maior, e aí você colocar no operacional da fazenda, trabalhando na linha com distribuição com dosador a disco, um grão daquele tamanho, desse tamanho. Como é que você faz isso? Então os desafios eles são muito grandes e eu observei que a falta de cuidado, não só a falta de cuidado, mas os erros, o agricultor, a equipe operacional tentando aprender e errando com isso, está fazendo com que a produtividade baixe porque o plantio não está sendo legal, não está sendo bacana. Ou seja, a plantabilidade está deixando a desejar. Mas a gente tem caminhos, a gente tem melhorados, né? Temos toda a cadeia, né? Os consultores, os pesquisadores, o próprio agricultor tem entendido que precisa dar mais atenção a essas especificidades do gergelim, uma delas é o tamanho da semente. Perfeito. Você falou dos 3 degraus e na tua apresentação, se não estiver equivocado, você falou em 3 pontos também fundamentais para ser observado. Colheita da soja, semeadura, que você começou a falar agora, e depois, claro, na colheita, monitoramento, enfim, os pontos que... Vamos trazer esses pontos aí, Diego, porque eu acho que eles são essenciais, né, de uma maneira, pelo áudio, as pessoas conseguem visualizar o que você está dizendo e o recado que você está dando para os produtores rurais. Exatamente. Vamos entender assim, pensando na mecanização e você ter sucesso na mecanização, eu observei, a gente rodando nas fazendas, principalmente no Mato Grosso, alguma coisa em Tocantins, alguma coisa em Goiás. A gente observava, né, quando fala a gente, sempre com os alunos, né, trabalhando em conjunto, que o agricultor errava no plantio. Mas não era só o problema do erro do plantio. E isso não é uma crítica, é um comentário apenas. Assim como tem vários casos de sucesso. E esse erro no plantio, ele tinha uma coisa para trás que estava acontecendo, que afetava. Então, além dos problemas que a gente tem de dificuldade de dosagem devido ao tamanho da semente, problema de ajuste de vácuo, por exemplo, problema de abertura de sulco e profundidade, né? Você tem que trabalhar ali 1 centímetro e meio de profundidade. A gente começa a voltar para trás um pouquinho, a gente começava a observar que lá na soja acontecia coisas que atrapalhavam o plantio.
mas que não é tão significativo no milho, por exemplo, porque o milho eu coloco a 6 centímetros de profundidade, eu tenho uma facilidade maior de trabalhar, mas no gergelim é mais sensível, e esse problema era colheita da soja. Era e continua sendo, porque eu ainda continuo observando esses problemas. Na colheita da soja, veja bem, é a cultura anterior principal aqui no Brasil. No Mato Grosso em especial, em todas as regiões que planta gergelim, predomina anteriormente a soja. Quando você colhe a soja no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, depende da janela do agricultor, lá você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você colher a soja e tem um desperdício muito grande, além do desperdício financeiro, monetário, de você estar perdendo o grão, aquela soja vira planta daninha no meio do gergelim. E o gergelim não é gramínea, né? O gergelim é uma folha redonda aí também, é uma da família das pedaliáceas, a soja, uma leguminosa. Não é gramínea, então eu não consigo usar graminicida para controlar essa soja que vai germinar e vai virar uma planta daninha lá no meio do gergelim. É um problema. Mas o maior problema, que é o gargalo que eu vejo para dificultar a qualidade desse semeadura, principalmente qualidade de sulco, e semente na terra, semente no solo, semente na umidade, para puxar a umidade para poder germinar, é a má qualidade da gestão de resíduos na colheita da soja. Quando eu falo gestão de resíduos, nós estamos falando de distribuição de palha ou picador de palha, para ficar fácil para o agricultor entender. Quando você colhe a soja, então você tem lá todos os processos mecânicos, né, da máquina, trilha, separação, limpeza, armazenamento e assim por diante. A gestão de resíduos, distribuir a palha a partir do picador, muitas vezes ela é negligenciada, ou seja, o agricultor não dá atenção, não precisa ser prioridade. Ele pode estar trabalhando, fazer a revisão da máquina, mas em algum momento ele tem que dar atenção para essa gestão de resíduos e distribuir muito bem a palha para facilitar o plantio. E aí, repito, isso o agricultor, quando ele plantava milho, ele não via tanto problema da palha do milho, da palha da soja ser mal distribuída. Mas o milho coloca uma profundidade de 6, 7 centímetros, 5, dependendo da situação. Então eu consigo ajustar. O gergelim eu tenho que aliviar a pressão de carrinho, eu tenho que aliviar a corte de palha, eu tenho que colocar esse grão, essa semente, perdão, numa superfície, de uma forma mais superficial, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Esse é o ideal, né? Então a gestão da palha concentrada em determinados locais da lavoura vai atrapalhar. Então a gestão do resíduo na soja é importante. Quanto mais esparramado, mais picado, melhor é para facilitar o plantio. E aí você tem uma plantabilidade boa lá. Com os produtores que você já tem trazido, aos produtores que você já tem levado essa informação, qual a percepção deles? Sempre quando a gente vai conversar com o agricultor, faz alguns trabalhos em parceria com a universidade, sempre, a gente troca ideias, vê qual é a dor que o agricultor tem. Às vezes ele não é nem essa dor, mas quando ele entende, ele olha e ele vê que de fato é algo que tem que melhorar, e quando a gente mostra que um plantio bem feito, conforme hoje na palestra, né, fotos digitais aí, remotas, mostrando uma lavoura muito bem consolidada, chegando até 1.900 quilos por hectare, e que foi plantado muito bem, que trabalhou certinho a semeadura, a plantabilidade, ele enxerga isso como algo que vai trazer retorno financeiro para ele. E aproveitando o gancho, aproveitando a pergunta, quando a gente pergunta por alguns agricultores, qual é a tua dor maior, teu gargalo maior, pensando no gergelim? Muitos não falam que é a colheita, como se falava lá em 2019. Muitos ainda dizem, olha, meu problema aqui no operacional é a semeadura. Mas é só a especificidade da semente do gergelim que é o problema, por ela ser pequena e você ter dificuldades ali? Não é só isso. Veja bem, você vai plantar o gergelim depois da soja. Você vai plantar hoje, por exemplo, é quarta-feira. O que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje vai acontecer amanhã. Você está colhendo soja, você está fazendo dessecação de uma soja que você vai colher daqui 10 dias, você está fazendo frete, está chovendo, você está preparando para plantar o gergelim, está acontecendo uma Babilônia de coisas dentro da fazenda. E olha a dificuldade de você gerenciar isso. Você está colhendo a soja, está fazendo dessecação de uma soja que tu vai colher daqui uns dias, está se preparando para plantar o gergelim, às vezes simultaneamente está plantando milho também, dependendo da janela que tu tem, dependendo da fazenda. Então o desafio de fazer uma semeadura com qualidade, ele é muito grande por causa dessa quantidade de coisas que está acontecendo. E aí você imagina o seguinte, aconteceu comigo esse ano, o agricultor está lá com o pátio de máquinas dele, está lá plantando o gergelim. Aí dali a pouco no rádio da fazenda, você escuta, olha, na curva tal, o talhão próximo ao talhão 20, próximo da ponte tal, atolou o caminhão carregado de soja. Qual é o trator que está mais próximo? Aquele que está plantando o gergelim, desengata o trator e vai lá tentar desatolar o caminhão. Olha o desafio, olha os desafios que a gente tem. E essa é a realidade. E no milho acontece isso também. Sim. Então é um monte de coisa acontecendo no mês de janeiro, no mês de fevereiro, às vezes no mês de março, que torna a semeadura do gergelim muito desafiadora. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando.
A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Aí você passa para o segundo ponto, que é justamente o plantio, né? Falando do suco, agora vamos para o plantio. E você frisou muito, né? Eu acho fundamental, você falou a importância do teste estático. E aí até falou, vamos fazer o teste à sombra, para levar aquela atenção, não ser aquela correria, né? Ou deixar de fazer e chegar na hora do vamos ver, ter problema. Nossa, isso eu considero isso como a cereja do bolo. Por que eu falo cereja do bolo? Porque quando a gente lida com pessoas, Patrone, independente do nível que a pessoa tem, e no campo, principalmente nas fazendas, a gente vê que as pessoas elas têm uma ansiedade diferente de uma pessoa que trabalha num ambiente mais tranquilo. Parece que é uma ansiedade natural. Aquela ansiedade de fazer as coisas porque vai chover, porque precisa pagar as contas e assim por diante. E muitas vezes essa ansiedade faz o agricultor pegar a máquina que ele está lá no barracão, que não está pronta, e ele pega essa máquina, eu quero que tu leve lá no talhão para nós largar. Quando chega lá a máquina, falta o disco, falta toda uma estrutura, tem eixo que não funciona, tem dosador vazando, tem problema de engrenamento, tem problema elétrico. E aí eu frisei muito bem hoje na nossa palestra aqui que tudo que você puder fazer, faça na sombra. Faça lá no teu barracão, na sede, perto da energia elétrica, debaixo. Se chover, tu já pensou, cara, mês de janeiro e fevereiro, e março, né? São os 3 meses que planta gergelim principalmente. Você prepara a máquina lá de forma estática, ela parado na sombra. Se está chovendo, você está lá debaixo do coberto, tudo certinho, e você faz toda uma revisão nela. Eu gosto sempre dos dosadores das máquinas, dosador de semente e adubo, quando for o caso, você fazer aquilo funcionar de forma parada. Tem simuladores que a gente consegue fazer isso, nem que seja manual. E aí quando você chega no campo, o disco que você escolheu, as vedações que você utilizou, o ajuste que você pré-definiu lá na sombra e todo um aparato que você organizou, ele já está praticamente pronto. O que você vai fazer no campo é só refinar e dar o pontapé final, vamos usar essa palavra aí, para você ter sucesso. Você falou da distribuição das sementes, do dosador, e aí você exemplificou uma sugestão, eu vou usar essa palavra, da utilização de sementes peletizadas. Me fala um pouquinho disso. A peletização, até para explicar, para quem talvez não tenha tanto conhecimento, é um recobrimento, um revestimento que a semente recebe. Aí tem os vários produtos lá que são utilizados, inclusive na peletização se pode fazer alguns tratamentos, né, com fungicida, com enraizador, etc. Inseticida, você pode colocar lá, mas o objetivo principal é, em algumas situações, alterar a forma. Então a forma do gergelim, ela não é arredondada, ela é levemente plana e com uma ponta, né, de um lado, onde está o embrião. E esse formato mais compridinho, ele afeta um pouquinho. Então a peletização pode deixar ela mais redonda, isso ajuda. O segundo ponto da peletização é deixar ela um pouco mais pesada. Quando você deixa uma semente um pouco mais pesada, com um pouco mais de massa, na hora de dosar, se for no disco dosador principalmente, né, qualquer marca que a gente tem aí que trabalha na linha com disco dosador, a semente ela cai, ela é conduzida dentro do tubo condutor de uma forma que a gravidade ajuda a fazer isso. Então, na hora que cai dentro do suco, essa semente peletizada cai mais bem distribuída. E aí não preciso explicar mais, semente bem distribuída, planta bem distribuída, nós temos plantabilidade, temos uma ocupação espacial melhor, então eu vou ter menos plantas dominadas e menos plantas dominantes, consequentemente, e essa distribuição espacial vai gerar plantas com maior número de cápsulas, com maior potencial produtivo e que vai ajudar lá no final na colheita, que eu acho que é a tua próxima pergunta, inclusive. Exatamente, já vai ser ela. Diego, tem pessoas que nos ouvem aqui, a gente fica muito feliz, que não são pessoas ligadas diretamente ao campo, né? Então tá muito legal porque você está traduzindo de um jeito que fica fácil para as pessoas visualizarem. Só vou fazer um reforço aqui quando você fala justamente dessa distribuição, a hora que ela desce pelo tubo dosador ali, que ela vai cair de um jeito... Tubo condutor, que ela vai cair de um jeito mais uniforme, talvez, vai ser mais assertiva. Pensa ali no gergelim, na sementinha em cima do pão, para ficar visualizado, isso, né? Exatamente. Aquela vai ser, de fato, a semente vai cair daquele tamanhozinho, fininha, né? Pequenininha, achatadinha, como você disse ali, ou seja, muito leve. Você disse que são 1000 sementes, 1000 grãos para poder dar 3 gramas. 3 gramas, ou seja, é muito leve, né? Então, a peletização vai ajudar a tornar ela um pouquinho mais pesada, vou colocar aqui nesse linguajar totalmente
pouco técnico aqui, para poder ser mais assertivo essa queda, de evitar espalhar ali com o traquejo da máquina, com o balanço. Exatamente. Mais ou menos por aí, para a pessoa ter uma ideia visual, né? Exatamente. Vou passar para a próxima pergunta daqui a pouquinho sobre a colheita, mas eu queria que você falasse dois temas não, trouxesse aqui um pouco ainda sobre semeadura, que foi perguntado a você. Eu sei que é bastante oportuno a gente também trazer aqui no podcast, para quem não teve a oportunidade de estar aqui no evento. Semeadura a lanço e semeadura com grades niveladoras. Antes de eu falar disso, deixa eu só abrir um parênteses e complementar o seguinte. O gergelim é a cultura mais democrática que eu conheço. Por que ela é democrática? Porque às vezes o agricultor ele não tem uma estrutura 100% das máquinas mais top do mundo. Mas ele tem lá um distribuidor a lanço pequeno, ele tem uma grade niveladora, ele pode estar montando lá. Então o gergelim é democrático porque eu posso plantar com grade, eu posso plantar a lanço e vir com correntão depois. Eu posso plantar no disco a vácuo, eu posso plantar no disco nas semeadoras mecânicas, né, radiais, eu posso plantar de drone, eu posso plantar de avião, como eu já vi, eu posso plantar numa semeadora de fluxo contínuo, as mesmas que são utilizadas aí para pastagens, por exemplo. Então ela é super democrática. Mas vamos entender o seguinte, qual é o melhor dos mundos que a gente enxerga? A mesma forma como a gente faz a soja e o milho, e o algodão, e o feijão, e as outras culturas em geral. Na linha, enfileirado, com plantabilidade, com controle de profundidade, com mais critério. A semeadura na linha, ela permite isso, a gente tem mais ajustes. Quando nós vamos para a semeadura com grade, por exemplo, o agricultor ele pega uma grade niveladora, 20 polegadas, discos de 20 ou 22 polegadas, ele abre ela parcialmente, ou seja, a abertura de agressividade do ângulo, né, de corte, e ele instala uma caixa de semente fina. Esse é o termo que a gente escuta. Tem vários fabricantes no mercado que fornecem ela. Essa caixa de semente fina hoje é muito simples de você acionar ela com um motor elétrico, 12 volts, liga lá na bateria do trator, com um monitor de controle. E nessa caixa de semente fina tem vários rotores, geralmente espaçados em 25 centímetros, ou às vezes 30, mas a maioria das vezes 25 centímetros. Esses rotores, sendo acionados por um motor elétrico, eles dosam uma determinada quantidade de sementes, ajusta-se isso, é muito simples, inclusive, de fazer. E a semente ela cai na seção posterior da grade, a seção de trás, são 2 seções, e quando essa semente cai, ela cai naquele solo que está ali em movimento ainda por ocasião da própria grade fazendo isso. E ela é incorporada, não numa profundidade muito alta, e aí você tem uma opção de semeadura. Qual é a vantagem? Vamos lá. Tem vantagens. Grade niveladora é super barato, um equipamento barato, a manutenção é barato, é fácil de regular, é fácil de ajustar. Entre outras vantagens que a gente tem, como por exemplo, você pode rodar 24 horas, como eu já vi isso. Mas quais são as desvantagens? Eu não sou fã desse tipo de semeadura, eu prefiro na linha. A desvantagem é o seguinte, se você tem lavouras onde está super consolidada a tua área de matéria orgânica, ou mesmo que não esteja consolidado, você está tentando consolidar ainda, quando você movimenta o solo com grade, você acaba prejudicando isso. A tua palhada de superfície, a matéria orgânica. A grade, ela é um componente que ela é útil nas fazendas, mas ela é um péssimo equipamento para o manejo de solo. Então você acaba perdendo qualidade de solo. Quando você tem áreas onde é declivosas, por exemplo, inclinação, né, ladeira, como a gente conhece lá no sul, você vai ter problema de erosão, porque você movimentou a superfície do solo. Existe uma compactação, existe o pé de grade. Então tem muitos pontos negativos que a grade traz. Eu prefiro, quando o agricultor puder, faça na linha. Ele pode pegar a semeadora dele de soja ou de milho, qualquer uma que ele use, ele pode usar. Ele pode comprar uma máquina específica que planta na linha, ele também pode fazer isso. Tá? Você perguntou também da distribuição a lanço. É possível. Distribuidores aí pendulares, distribuidores centrífugos, né, a lanço. Você vai lá, faz a distribuição a lanço da semente, é rápido, é oportuno em situações onde o agricultor está perdendo janela, ele pode lançar a mão disso sim, não vou aqui ficar questionando os métodos que o agricultor usa, mas geralmente depois que ele faz essa semeadura a lanço, ele precisa incorporar a semente. Ou seja, essa semente tem que estar em contato com o solo para puxar a umidade e germinar. Aí você vem com uma grade niveladora por cima ou um correntão. Isso acaba movimentando mais uma vez ali a matéria orgânica, aquela palhada na superfície, acaba muitas vezes expondo plantas daninhas que estavam sendo abafadas, vamos usar essa palavra, pela cobertura que você tinha, e aquela sementeira toda acaba germinando. Então, mais uma vez, você faz algo na superfície do solo que, do ponto de vista conservacionista, não é tão legal, mas é uma opção que o agricultor tem também. Tá? São essas aí as principais. Perfeito, eu gostei das culturas mais democráticas, super, né? Ou democrática. Seja, tem todas as possibilidades e a busca é justamente tornar mais eficiente, com menos perda, menos risco de perda em cada uma dessas opções, essas alternativas, isso que o Diego está trazendo aqui pra gente. Vamos para a colheita agora. Vamos para a colheita. Vamos lá. Uhum. Qual as principais orientações que o trabalho que vocês têm realizado tem apontado? Vamos entender o seguinte, na colheita do gergelim,
ela é uma cultura que, dependendo da cultivar, ela fica ali com 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. E aí tem algumas cultivares que vai para 2,5 metros de altura, cultivares de maior porte. O que se usa no Brasil, qual é a tendência? A gente ter variedades compactas. Quando eu falo variedade compacta, imagina você, agricultor aí que não conhece a cultura. Pensa numa soja que cresce, que dá lá 80, 90, 1 metro de altura, às vezes, dependendo da situação. As variedades compactas, ou as cultivares compactas que a gente tem hoje no Brasil, tem esse formato. Então, como é que eu colho ela? Você vai usar uma colhedora de grãos, normal que você já tem, plataforma de corte. Então, não é a plataforma de milho. A plataforma de milho continua sendo a plataforma só para o milho. Ela não tem outro uso além desse. Então, a mesma plataforma de corte da soja, você vai usar lá, com algumas ressalvas. No início da nossa conversa aqui, eu falei que o gergelim tem as suas peculiaridades. É um grão pequeno, é um grão que, se a gente pegar a colheita da K3, por exemplo, que é a cultivar mais plantada, aí tem a Vitória, tem a Jordão, tem outras aí entrando no mercado, tem as cultivares da Embrapa também. Quando você vai colher, lá na frente da plataforma de corte, tem muito grão que se solta. Esse grão que se solta, ele está propenso a cair antes mesmo de entrar na máquina. Então tem muitos cuidados que na colheita, na plataforma, a gente precisa ter. Uma das coisas que a gente não faz na soja, por exemplo, é dificilmente o agricultor veda uma plataforma Draper ou Caracol para colher soja. Ou para colher sorgo, talvez. Uma outra cultura aí que usa o corte. No gergelim, a gente precisa fazer várias vedações. E existem especificidades que a gente tem que tomar cuidado em relação às marcas. Então, as marcas que a gente tem no mercado para colheita, as principais, vou citar aqui. A gente tem a CNH, Case e New Holland, nós temos a John Deere, nós temos a AGCO com a Valtra e a Massey, e mais recentemente no mercado aí tem a Fendt e a Class, entrando no mercado aí também. Todas elas são máquinas que têm lá suas plataformas, né, plataformas de corte, e elas têm algumas especificidades que na marca A é diferente da marca B, da marca C, e que você precisa tomar cuidado em relação a isso. Tá? Não vou entrar no mérito de cada um, porque senão nós vamos longe. Mas o agricultor precisa entender o quê? Que esse grão que você está perdendo na plataforma por vazamento, por exemplo, por em alguns pontos de fuga, você tem que resolver de uma forma, vou usar uma palavra aqui que todo mundo conhece, on-farm. Você fazer adaptações dentro da própria porteira para evitar esses problemas aí que você tem que ter. Quando o grão entra na máquina, entra na colhedora, e vem a parte da trilha. Trilha e separação complementar, fica a cargo isso dos rotores, né, e côncavos, e nós temos também as máquinas tangenciais com cilindro e côncavo. Por ocasião da trilha e separação, existe uma fricção que acontece ali. E é nessa ocasião que o agricultor tem que tomar muito cuidado e fazer os monitoramentos. Então, o monitoramento de uma largada de colheita, por exemplo, além de você ver as fugas, as perdas que você tem ali do grão já solto, você monitora se aquela cápsula está sendo trilhada. A gente faz isso na soja também, a gente faz isso no milho, para ver se você não está perdendo dentro do fruto, ou seja, falta de fricção. Você tem que monitorar se você não tem excesso de fricção. Vamos usar a palavra atrito também, que todo mundo entende. Quando eu tenho excesso, existe dano mecânico. O dano mecânico para o gergelim, que é um grão nobre, que a gente encontra em cima do pão lá do McDonald's, é um grão nobre, entre centenas aí de aplicações que ele tem, é muito prejudicial. O gergelim tem 50% de óleo em média. Esse óleo, esse grão esmagado ou quebrado, expondo esse óleo, ele vai estar exposto ao oxigênio e ao ar, vai oxidar e vai acidificar. O óleo, né, o grão, o óleo ali ácido, né, ácidos graxos livres, ele perde qualidade, perde valor de mercado. E a gente tem que lembrar que o gergelim produzido no Brasil, mais de 95% é para exportação, para a China, para a Índia, para o México, para outros vários países, para a Turquia, para os Emirados Árabes, para o Japão, né, são esses países que compram. Então, na ocasião da colheita, a gente tem que cuidar da perda quantitativa, para não perder dinheiro no chão, e da qualitativa também, para a gente não esmagar esse grão aí e não perder ele. Excelente. Os trabalhos que vocês têm desenvolvido, eles já apontam estimativas de perdas ou estimativas de perdas evitadas em volume? Sim, a gente já tem vários levantamentos. Vamos de uma forma cronológica. Lá em 2019, as primeiras lavouras que a gente acompanhou, se utilizava muitas variedades deiscentes. A deiscência, o grão solta. Vou usar aqui uma linguagem bem simples mesmo, que todo mundo vai entender. Quando o grão desmama, entre aspas, quando ele desmama do fruto, no caso aqui a cápsula, ele fica solto e a cápsula está aberta. Então o vento está propenso a derrubar esse grão cair antes mesmo da colheita. Perda pré-colheita. E lá nós tínhamos níveis de 40% de perda. Tanto somando a pré-colheita, tanto com a parte mecânica da máquina entrando. Nós evoluímos, hoje estamos em 2025, nós temos variedades compactas, como o K3, como o Vitória e outras aí que estão entrando no mercado, que são semideiscentes e têm aderência placentária. Aderência placentária, o grão, vou usar a palavra aqui para todo mundo entender, o grão não desmama, ele não se solta lá do fruto da cápsula. Esse grão não se soltando, fica muito mais fácil a colheita mecanizada.
E aí as perdas diminuem. Quando a gente vai para essas variedades compactas, semi-deiscentes com aderência placentária, máquina bem ajustada, a gente está trabalhando ali com 10% de perda, dependendo da situação, se a planta está acamada ou não, você pode trabalhar numa margem de 10 a 15. Ainda é um valor alto se eu comparar com a soja. A soja a gente tem parâmetros que a gente observa aí de 1% de perda. Às vezes uma saca por hectare, né? Mas trabalhando em percentual fica mais fácil de trabalhar. Então 10 a 15. Aí surgiram tecnologias novas, surgiram não, elas vieram de outras culturas e elas estão sendo implementadas no gergelim. Eu tenho, por exemplo, o sistema de assistência de ar. Sistema de assistência de ar, aquele grão que poderia estar caindo na frente da plataforma, a assistência de ar joga aquele grão para dentro. Então reduz a perda. Eu já cheguei em situações de 8%, 9% de perda, mas eu tenho colegas, eu tenho amigos, a gente tem fazendas, a gente acompanha que relatam 5% de perda. Olha a evolução. 2019, lembra que eu falei de 40% de perda? Agora nós temos variedades novas, essas cultivares novas, né? Compactas, semi-deiscentes. 5%, 10% de perda. É uma evolução muito grande. E o agricultor ficou muito feliz, obviamente, com essas cultivares novas aí no mercado. É isso que ressalta, né, o papel fundamental da pesquisa, da busca por respostas para as perguntas, né, para os desafios que são colocados. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Falando em pesquisa, Diego, quais são os passos daqui para frente, né? O trabalho não para, evidentemente, não pode parar. Como você disse, ainda é um percentual alto, dá para reduzir, dá para buscar uma redução. Me fala quais são os passos da pesquisa daqui. A gente tem muito a crescer, tem muito a evoluir. Já evoluímos bastante. A maior evolução que a gente tem até hoje é em levantamento de dados e informações, compilando elas, apresentando no evento, como foi aqui em Canarana, né, o segundo Network Gergelim Brasil. E essa compilação de informação, ela ajuda o agricultor a tomar decisões mais assertivas. Os passos futuros, quais são? Continuar as pesquisas, cabe a mim, que sou da área da mecanização, evidentemente, continuar trabalhando. Então, a semeadura tem alguns gargalos, a gente precisa continuar batendo em cima disso, de forma a levar para o agricultor, olha, cuide do seu plantio, cuide da sua semeadura, que ela te dá o retorno financeiro em cima disso. E aí se lança no mercado novos dosadores, novos discos dosadores de semente, né? Por exemplo, o disco de 1,2 milímetros, diâmetro 1,2 milímetros é o furo. É o que usa por gergelim. Tem de 1,3, tem de 1,5, a gente pode testar. Tem disco com 80 furos, com 240 furos, com 300 furos, com 270 furos, tem um monte no mercado. Né? Tamanho, diâmetro, marcas diferentes, tudo isso a gente tem que colocar em bancada, na sombra, como eu sempre falo. Primeiro a gente vai pequenininho na sombra, depois a gente vai para o campo, depois vamos lá no sol de 45 graus. Né? Então a gente tem muito a evoluir nessa parte da semeadura, a gente tem a evoluir na parte de pulverização também, as dessecações que são feitas antes da colheita estão trazendo alguns gargalos de baixar germinação, quando é semente, estão trazendo alguns gargalos de contaminação com produto químico nesse grão que vai ser exportado, a gente tem que tomar cuidado. E a própria colheita, como eu falei para vocês, tem muito a evoluir, principalmente na parte do dano mecânico que a gente observou, que é um gargalo que a gente tem que atacar também. Vamos olhar adiante, Diego, pensando nos próximos 10 anos aí. Tua visão, aí você escolhe se quer trazer uma visão realista, se quer trazer uma visão realista, otimista, qual o cenário que você espera ver da cultura? Eu vou colocar a realista, mas ela é bem a realidade mesmo. Eu tive a oportunidade, há uns 40 dias atrás, de ir junto com a comitiva brasileira visitar a China e conhecer a cadeia produtiva do gergelim na China. Aprendemos muito, abriu muito a cabeça, todo mundo que esteve lá. A média dos chineses é 1.600 quilos por hectare. A média no Brasil, na última safra, em torno de 600, 620, 630 quilos. Depende da estatística. A média do Mato Grosso é um pouquinho mais, na casa dos 700, 730 quilos. Então nós já melhoramos em relação às safras anteriores, a gente está melhorando. Mas se nós pegar a média brasileira, 600 quilos, e comparar com a chinesa, 1.600 quilos, nós estamos aí a quase 3 vezes menos do que eles. Então, a minha visão não é otimista, ela é realista. Para os próximos 10 anos nós vamos evoluir muito na plantabilidade, nós vamos evoluir muito em novas cultivares que vão surgir, com genética própria, genética do Brasil, genética que vem de fora, de Israel, da China, dos Estados Unidos e outros países, e nós vamos evoluir muito na nossa produtividade. Nós vamos chegar nas médias que a gente vê aí, mundo afora, de 1.500 e 1.600 quilos. E no Brasil a gente tem médias. A gente tem média de talhão que eu já vi de 1.900 quilos. Não é a média da fazenda. Então, sendo realista, não otimista, nós vamos chegar dentro de 10 anos em médias aí. Vamos colocar 1.500 quilos, que eu acho que é um volume bom. Nós vamos ter um grão de alta qualidade, porque nós vamos aprender a colher melhor, com menos dano mecânico. A gente já aprendeu, a gente já melhorou muito, nós vamos evoluir. O Brasil vai ser o maior produtor de gergelim do mundo, e com um grão de excelente qualidade, mesmo sendo de forma mecanizada.
Eu gostei da tua resposta e por isso fiz essa pergunta, porque sempre em todo setor tem aqueles descrentes, né? Aqueles que não acreditam muito no que está acontecendo. E já ouvi, não aqui evidentemente, mas em outras regiões, em outros momentos, pessoas falando, não, mas é uma moda, isso não vai pegar. Não é uma moda, é uma realidade, Não, é uma não é. realidade mais do que promissora, ela é consistente, né? Eu queria a tua visão sobre isso. E você nos 10 anos aí já trouxe um pouco. Não é uma moda assim como, por exemplo, as inúmeras variedades ou cultivares de feijão que a gente tem, que também não é moda. Porque as pessoas comem esses alimentos no mundo. Na oportunidade dessa viagem, né, que a gente teve na China, no café da manhã, no almoço, na janta, no prato dos chineses tinha o gergelim. Da mesma forma que no Brasil, no almoço, por exemplo, a gente tem o feijão com arroz e outros pratos típicos, dependendo da região, lá eles têm o gergelim. Então, o mundo precisa desse grão. É claro que o volume ele não se compara ao volume da soja, por exemplo. Ele não se compara ao volume do milho, ele não se compara ao volume de outras culturas aí. Não vou usar a palavra maior importância, mas de maior volume. Mas ela não é moda porque as pessoas comem lá fora. O brasileiro que não consome o gergelim. Eu tenho uma estatística que eu fiz há um tempo atrás, e eu fui ver o quanto de gergelim que fica no Brasil e mais ou menos quanto que o brasileiro come. A média per capita de consumo no Brasil, otimista, é 70 gramas de gergelim por ano. E quando eu converso com muitos exportadores, eles falam que não é 70, eles falam que é menos. É uma média que eu fiz otimista. Quando a gente pega o consumo per capita da China, por exemplo, passa de 1 quilo por ano. De um grão, que obviamente que eles usam lá, tem vários usos. Então, o indiano come muito. Então, não é moda. Só que, claro, o Brasil tem muita área. Se a gente encher o de gergelim no Brasil toda a segunda safra, ou uma boa parte da segunda safra, vai saturar o mercado. Então, qual é o termômetro? O termômetro é, quando o agricultor vai tomar uma decisão se planta ou não, ele tem que fazer um contrato. Gergelim não é commodity. Primeira coisa, antes de tu plantar, contrato. Com quem que tu fechou? Qual é a empresa exportadora ou cerealista? Qual é o preço que tu tem? Qual é a margem de lucro que tu tem? Se ele não te dá margem de lucro, se o milho está te dando mais margem de lucro, continua com o milho, cara. Não há necessidade de você mudar. Mas tem regiões que não tem água para milho. Eu preciso entrar com uma planta que demanda menos demanda hídrica. É o caso do gergelim. Então não é moda não, mas tem um limite, tá? Ele tem um limite. Excelente. E aí eu vou trazer o meu testemunho por ter acompanhado já esse evento também aqui em Canarana e em outras oportunidades, outros eventos e palestras sobre o tema. É muito gostoso testemunhar, e você que está na cadeia diretamente produtiva, estudando, né, buscando respostas, pesquisando, a gente que vem de fora, entre aspas, aqui é muito gostoso ver como essa busca por respostas e pela construção ela é conjunta, e isso mostra de fato toda a confiança, né, que nós vamos conseguir superar todos os desafios e temos conseguido, como você mostrou, e toda a consciência de que as coisas não podem ser de uma hora para outra sem organização da cadeia produtiva, justamente para não ocorrer no que você disse, né? É preciso ter contrato firmado, é preciso ter consistência na hora de aumentar ou não a área, de investir ou não, fazer tudo de maneira racional e coordenada e programada. Estamos indo para a reta quase final aqui já, Diego. Eu queria só ouvir agora de você um pouquinho quem é o Diego Fiorese, né? Fiorese, como que você como começa a tua relação com o agro? Não sei se de berço ou não, me fala da tua origem rapidamente, de onde você é e como que você chega até nosso Mato Grosso aqui. Então, sim, é de berço, né? Estar no agro. Eu sou filho de agricultores, agricultores paranaenses, sou paranaense, nasci numa cidade chamada Santo Antônio do Sudoeste, né? Que fica no Paraná, divisa com a Argentina. Do lado da Argentina, é só passar o rio, tá lá do outro lado. E a minha vida sempre foi no agro, né? Minha família, pai e mãe aí agricultores, e o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu resolvi então fazer uma faculdade de agronomia, né? Me formei em 2008, no Paraná também, formei lá. Depois eu fiz uma caminhada aí, né, no mestrado e doutorado, fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, depois fui para a Unesp, em Botucatu, e o mundo me levou para o Mato Grosso, né? Um concurso público, eu adoro pesquisa, gosto muito da pesquisa, a universidade permite a gente fazer isso. Então fui trabalhar desde 2013, estou na UFMT, na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop, atuando na mecanização agrícola, que é uma área que eu gosto muito também. E o tempo, conforme as coisas vão acontecendo, né, as coisas vão andando, eu sempre trabalhando na área da mecanização, o mundo me trouxe para o gergelim por conta de demanda, não fui eu que quis. E se eu quisesse também não teria problema nenhum. Mas a demanda chegou até nós, olha, precisamos de ajuda na mecanização no gergelim. E hoje a gente está trabalhando forte. 80% da minha pesquisa é em cima dessa cultura aí, que é muito promissora. E, inclusive, é pertinente, se o agricultor, alguém precisar
do nosso apoio enquanto universidade, enquanto pesquisa, a gente está sempre à disposição para ajudar, ou de uma forma mais simples, online, à distância, ou de uma forma de parceria conjunta junto com a universidade, a gente consegue trabalhar também. Você segue dando aula? Consegue ainda tempo? Consigo, uma função, né? Eu sou professor, afinal de contas, né? Então a sala de aula, ela, de fato, me ocupa um tempo, eu tenho que me dedicar a isso também, mas a maior parte do tempo eu ainda consigo ir para o lado da pesquisa. Maravilha, vamos fechar aqui o episódio com as perguntinhas finais. Primeiro, a gente tem feito agora aqui um resumo aí, 3 pontos centrais que você acha que é importante que fique fixado na cabeça de quem está nos ouvindo sobre esse bate-papo que a gente teve aqui. Legal. Gergelim é uma cultura interessantíssima. Aquele agricultor que nunca plantou, tome cuidado com os comentários que a gente vê principalmente nas redes sociais. Existem comentários negativos a todas as culturas. O gergelim tem alguns comentários que não são verdadeiros. Então, se você quer começar, comece pequeno, com 50 hectares, 100 hectares, tente. Faça lá o seu plantio, pegue a sua opinião com base na sua experiência. Eu acho oportuno. Faça um contrato, tente ir lá fazer. Então, aquele que nunca plantou, sempre recomendo que continue buscando opções aí. Aquele agricultor que já planta, que já tem um know-how, nós temos uma oportunidade muito grande de melhorar. Que foi o que nós falamos um monte aqui. Tente melhorar para aumentar a sua produtividade, para ter uma rentabilidade maior, que o gergelim é bastante importante. E um terceiro ponto, que eu gostaria de frisar, e que é o mais importante de toda a conversa aqui do evento, desse podcast, chama-se pessoas. Nós temos as melhores máquinas do mundo no Brasil. A gente não deve em tecnologia para ninguém, tanto com máquinas nacionais quanto com máquinas importadas que aqui estão. Mas as pessoas que aqui estão no Brasil operando, trabalhando nas máquinas, fazendo gestão, nós precisamos ter uma virada de chave e a gente precisa ter no Brasil mais investimento nessas pessoas. Eu vejo que os gargalos de um plantio que não é bem feito não é o problema na máquina. A máquina tem um problema, mas foi a pessoa que deixou de consertar aquilo ou de ajustar aquilo que está acontecendo lá. Então a gente precisa investir mais em capital humano no Brasil, e eu não estou falando isso das instituições públicas, não. Eu não estou falando isso das escolas, eu não estou falando das universidades, eu estou falando isso das entidades como um todo, do próprio agricultor, de fornecer treinamento, das próprias empresas fornecer treinamento, buscar opções de fora, organizar eventos e colocar mais uma cultura do saber para o nosso material humano no Brasil. Excelente, excelente. Para fechar aqui, Diego, as 3 tradicionais do podcast que ninguém escapa. Vamos lá. Primeiro, uma pergunta que o Diego Fiorese gostaria de ter que responder um dia que ninguém fez essa pergunta a você ainda. Caramba, essa me pegou de surpresa. Mas vamos lá, uma pergunta que outra área que você gostaria de trabalhar que não fosse mecanização, por exemplo? E aí? Se fosse hoje, eu iria para fitotecnia. Continua sair do agro, né? Não vou sair do agro, mas eu vou talvez saindo mais da mecanização, mas indo para a fitotecnia, estudar um pouco mais as plantas. Eu me dediquei muito às máquinas e eu deixei as plantas um pouco de lado. Faz parte da pesquisa, né? Você dedicar, dar um foco, uma direção. Mas se eu tivesse que mudar hoje, eu iria para a fitotecnia e estudar um pouco mais as plantas. Legal. Uma curiosidade sobre você. Algo curioso sobre o Diego Fiorese. Algo curioso sobre a minha pessoa? Bom, eu já falei que eu sou um paranaense, mas eu sou palmeirense, olha só, cara. Uma pessoa que nasceu no Paraná, que torce para o Palmeiras, né? Entre outras curiosidades, sou um degustador de vinho, sou um degustador de cervejas também, adoro. Sou uma pessoa que adora os finais de semana e uma coisa que ninguém sabe sobre mim. Ninguém sabe não, acho que algumas pessoas sabem porque eu acabo contando. Eu acordo todo dia às 4 horas da manhã e vou correr. Dica, comece bem a sua manhã, isso muda a tua vida. Essa eu compartilho com você totalmente essa ideia. Para fechar aqui, as pessoas quiserem te encontrar em rede social, você está no LinkedIn, está no Instagram, como que as pessoas te encontram? Eu estou no Instagram principalmente, né? Diego A. Fiorese, Diego A. de Diego Augusto Fiorese. Estou lá no Instagram, principalmente a rede social que eu mais uso hoje. O telefone posso passar também? Fica à vontade, mas fica à vontade. O WhatsApp, telefone, né? Estou no 66, né? Código de área lá do Mato Grosso, Sinop, 66 999080267. Estamos à disposição para ajudar a cadeia produtiva aí do agro. Maravilha. Diego, quero te parabenizar, cara, pelo trabalho, tanto dentro da universidade, com os alunos, né, como com o setor produtivo, e essa dedicação. A gente percebe as pessoas que estão próximas a você e acompanhando a tua apresentação e teu trabalho, conseguem perceber rapidamente a paixão. Quando tem paixão envolvida, quando tem seriedade envolvida, os resultados aparecem. Então, parabéns, cara. Sucesso e que a gente possa mais vezes aí nos encontrarmos em eventos trazendo respostas para as dúvidas aí, não só do gergelim, como de outras culturas. Não tenho a menor dúvida. E o agro não é um mundo tão grande, não. É um mundo que é razoável. Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar de novo, pode ter certeza. Grande abraço a todos aí. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.